só porque eu limitei o tempo tão curto assim, as pessoas não querem se manifestar. Mas eu vou passar ao ponto do professor André Esteves, e depois a gente volta com os debates, a gente vai ter mais tempo tranquilamente, porque eu estou preocupado com o horário, porque alguns painelistas têm aula às 19 horas, né? Então, essa é a minha preocupação. Então, professor André Esteves, por favor, nosso tema sobre microempresa e empresa de pequeno porte nesta crise. Por favor, professor André Esteves, que vai fazer uma apresentação. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agora, formalmente, aqui, num momento já durante o evento. É um prazer poder dividir a mesa com tantas pessoas que eu admiro, não só os moderadores, como também os demais panelistas. E quando a gente foi fazer uma reunião para alinhamento deste evento, eu pensei, quem sabe a gente trata sobre a recuperação judicial com base em plano especial de ME e EPP, porque justamente foi mencionado no evento da semana passada, o primeiro encontro do seminário da Universidade Federal da Bahia, que este é um tema não só importante, como também passou ao largo das discussões sobre o PL 1397. E por esta razão, eu preparei uma exposição centrada neste aspecto, de forma a cumprir uma comatação de lacuna do evento passado, ao mesmo tempo que a gente, pelo nosso debate, estaria vendo uma linha, o fornecimento do crédito, o problema dos contratos e, claro, a crise da empresa na outra etapa. Então, seria uma apresentação complementar. Feitas essas observações, já aqui na apresentação, basicamente, nós temos um problema que é essencial nessa discussão. Quando se criou, em 2005, o Plano Especial para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, se partiu da noção de que estávamos tratando de negócios pequenos, e já que são negócios menores, pelo menos, talvez com uma baixa capacidade para arcar com os custos administrativos, procedimentais de uma recuperação judicial comum, precisava ocorrer uma simplificação do procedimento que viabilizasse essas empresas de entrar no procedimento. E quando fizeram isso, basicamente aqui tem um esquema de uma recuperação judicial padrão, comum. Tem um pedido de recuperação, deferimento do processamento, plano de recuperação que pode ter mil hipóteses, 1000 meios de recuperação, a objeção, a assembleia e a concessão ou não da recuperação, conforme ocorra a aprovação e demais eventos. E quando a gente fala da recuperação com base em plano especial, o modelo é quase igual. A diferença é que nós cortamos a Assembleia Geral de Credores. E a Assembleia Geral de Credores foi cortada por uma razão sintética, por duas razões. Primeiro, porque o procedimento foi simplificado de tal forma que não havia uma discussão relevante a ser tratada em Assembleia. E isso porque, no modelo anteriormente presente, isso quer dizer de 2005 até 2014, esse plano, que era uma faculdade, uma possibilidade para microempresa ou empresa de pequeno porte, ela basicamente só abrangia crédito quirografário, não permitia desconto, só permitia parcelar em no máximo 36 vezes, e portanto um prazo relativamente curto, e se, portanto, ocorresse a objeção de maioria de credores, importava em falência. Portanto, não tinha muito que, numa Assembleia, discutir. Se eu proponho para alguém 36 parcelas, que não é um prazo muito alongado, e os credores, de forma radical, não concordam, não vejo muito o que discutir numa Assembleia, porque eu não posso discutir outros meios de recuperação. O modelo, ele tinha, embora tenha sido pouco utilizado, ele tinha uma lógica. Ele era um modelo que não tinha muito custo de planejamento sobre como recuperar a empresa, ao mesmo tempo que retirava custos de assembleia, e no restante o procedimento ele é muito parecido com o procedimento comum. Em 2014, surgiu uma reforma com a Lei Complementar 147, que modificou vários aspectos da lei falimentar, mas não apenas a lei falimentar. E sobre a lei falimentar, eu posso dizer que, na minha concepção, com todo respeito a quem fez a reforma, eu não concordo com nenhuma modificação da Lei 11.101. Acho que houve retrocesso ou prejuízo
técnico, qualitativo, de diversas ordens, em todos os pontos na lei falimentar. E neste ponto, o que a lei fez? Ela modificou os pontos que aqui eu marquei em vermelho. Em vez de abranger somente quirografário, modificou essa parte. Não era possível desconto, modificou. Objeção por maioria de credores no geral, modificou. E como é que ficou no resumo? Continua valendo só para ME e PP, mas abrange muitos outros credores. Agora eu posso ter um desconto e não existe um limite de quanto desconto. Isso já é no modelo vigente agora desde 2014. Portanto, eu não posso parcelar em mais de 36 meses, mas eu poderia dar, pelo menos pelos termos da lei, salvo interpretação diversa, eu poderia dar um desconto de 50%, 60%. Eu poderia prever o parcelamento de 36 vezes igualmente, pela Selic, que atualmente está em 3% ao ano, e a objeção, e daí surge uma questão, em vez de somente ter quirografário, agora eu passo a ter várias classes participando. E a maioria de qualquer uma das classes, mesmo que isso fosse pouco representativo, levaria à falência. Na minha concepção, houve uma descaracterização completa, porque agora o mecanismo como está permite uma discussão que, no mínimo, é complexa ou que admitiria um debate em assembleia, ao mesmo tempo que o debate em assembleia foi suprimido e aumentou muito o risco de falência, porque eu poderia ter um total de 90% de credores concordando e, numa classe muito pequena, uma maioria ser contrário e isso importar em risco de falência. Embora possa falar em compra da objeção e outros aspectos mais, mas, no mínimo, a gente tem um mecanismo que não oferece muitas soluções e, ao mesmo tempo, oferece muitos riscos envolvidos, além de quebrar a lógica original. Quando surge o PL 1397, ele cria 11 modificações aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. 7 das modificações que aqui estão listadas são modificações que são aplicáveis tanto para o plano especial, mas também para recuperação comum ou para recuperação extrajudicial, quer dizer, não são alterações exclusivas para o procedimento especial dos artigos 70 a 72, que são hipóteses aqui já debatidas no evento passado, sobre suspensão e negociação preventiva, obrigações inexigíveis por 120 dias, suspensão da convolução em falência, possibilidade de editar plano, dispensa de prazo mínimo entre recuperações anterior e a que se propõe agora, supressão de garantias e liberação de recebíveis. Essas são modificações que não são exclusivas desse procedimento, mas também se aplicam a este procedimento, ou podem ser aplicadas ao procedimento especial. Mas 4 modificações são específicas para o procedimento aplicável à recuperação de microempresas ou empresas de pequeno porte, se elas optarem pelo procedimento especial. Porque o que está abrangido é todo crédito que não está excluído de recuperações judiciais, portanto, a gente tem uma grande aplicação a vários credores, como nas recuperações judiciais, e não é somente limitado, como era originalmente, somente a quirografários. Ampliou o prazo de 36 meses para 60 meses, ampliou a carência de 180 dias para 360 dias a partir da distribuição, portanto, duplicou a carência, e a rejeição, e assim, por uma forma muito estranha no mínimo, com todo respeito ao deputado que propôs o projeto, a comissão, mas a rejeição do plano, basicamente, tem um parágrafo único, ele é renumerado, e daí depois tem o parágrafo segundo, que diz que não importa em falência, importa em procedência, e o parágrafo primeiro deve ter um outro artigo para dizer, não se aplica. Ficou, no mínimo, um pouco estranha a redação, poderia ser melhor organizada. Mas, no final das contas, a intenção do projeto é, se houver rejeição de alguma das classes, isso importa em improcedência do pedido, sem levar à falência. Porque, nas palavras dos autores do projeto, o grande receio, ou um dos grandes receios, já que ficou muito fácil não ter aprovação do plano por uma das classes, a gente levaria a uma grande chance de falência e querem eliminar o risco de falência. A partir disso, eu coloco algumas questões iniciais aqui para debate. A primeira delas é a proporção de ME e EPP. De fato, quando proposto o modelo em 2005,
realmente são raras as ME e EPPs proporcionalmente ao número total de empresas, e aqui os dados já foram trazidos no evento na semana passada. Temos 99% das atividades operam através de ME e EPP, das que poderiam entrar em recuperação judicial, do que em São Paulo, em torno de 20% são microempresas, empresas de pequeno porte. Tem vários dados de girometria que mostram que, efetivamente, quem realmente faz uso são as empresas de maior porte. Microempresa e empresa de pequeno porte nunca foi grande utilizador dos procedimentos recuperatórios e, quando utiliza os mesmos dados jurimétricos, indicam que normalmente não optam pelo procedimento especial. E claro que isso traz uma dúvida: qual é o perfil médio do plano? Porque, afinal de contas, se formos observar as MEs e EPPs, quando elas entram no judiciário pelo procedimento comum, normalmente pedem um prazo que oscila em torno de 7 a 8 anos de prazo. Esse é o prazo normalmente concedido nos planos aprovados. 7 a 8 anos. Portanto, a gente está ampliando o prazo de 36 meses para 60 meses, que não é bem o que se pretende utilizar. É claro que após 2014 piora a situação, porque realmente ficou muito fácil falir, mesmo tendo muita concordância dos credores. Talvez pudéssemos ter outras modificações dizendo: olha, tal qual uma recuperação extrajudicial, se eu tenho a possibilidade de colocar vários credores e uma classe não concordou, quem sabe eu aprovo, eu pergunto para o próprio devedor: você acha que é viável a recuperação sem esta classe? Se ele entende que é viável, aprova em relação a todos os demais e deixa de aprovar em relação a uma classe, o que já ocorre na recuperação extrajudicial. Mas o que importa é que o perfil médio dos planos em ME e EPP não são de acordo com o que a lei está propondo e, portanto, me parece que, de novo, por um distanciamento de realidade entre o que há uma necessidade comum, não estou nem falando de pandemia, que acho que é uma situação pior, nós teríamos uma dificuldade. Diga-se de passagem, pagamento da primeira parcela em 360 dias, sabendo que a gente tem notícias de que talvez a pandemia possa demorar mais de um ano e, portanto, não sei em quais condições eu poderia fazer esse planejamento de primeiro pagamento neste prazo. Mas claro que ocorre uma melhora, o que é louvável, mas não parece que exista um atendimento ao perfil médio planejado. Quanto à alternativa à improcedência da recuperação, como eu já comentei anteriormente, é louvável que não leve à falência por retirar parte do risco, mas seria talvez interessante aproximar da recuperação extrajudicial. Já que eu tenho vários credores e eu não posso ter uma assembleia para debater com eles propriamente, quem sabe indagar ao próprio devedor, num prazo X, criar um mecanismo nesse sentido que permita que o próprio devedor diga, naquele momento, se, sem aceitação do credor de classe X, ainda assim ele entende viável o plano e entende por aprovar o plano em relação a todos os demais que não aceitaram. Porque aqui a vantagem que nós teríamos seria um mecanismo muito similar à recuperação extrajudicial, que tem algumas vantagens, sem a necessidade de ônus de negociar com cada credor, porque efetivamente o problema da ME e da IPP é arcar com ônus, entre eles o de negociação com cada um dos credores. Teve um debate que prosseguiu no TMA essa semana, e neste debate, também outros debates mais, como aliás o próprio promovido pela Universidade Federal da Bahia na semana passada, pelo professor Juan Vasquez, que mostra a seguinte preocupação: quem está propondo o projeto, o grupo, ou pelo menos parte do grupo, teme um colapso do judiciário e, portanto, está buscando fazer um filtro de acesso ao procedimento. E isso explica por que houve um incremento tamanho na recuperação extrajudicial e não tão grande na recuperação judicial padrão, que, aliás, é a mais utilizada. Tirando São Paulo, que usa bastante recuperação extrajudicial, realmente os demais estados não têm uma cultura muito grande. Há notícias aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, de uma recuperação extrajudicial homologada em março deste ano, mas realmente não é algo muito de hábito ainda, e também depende de um timing melhor para uma estruturação do procedimento.
Mas quanto a essa preocupação, eu tenho algumas dúvidas efetivas. Que existe uma preocupação com colapso é razoável. Quanto ao filtro de acesso, eu tenho uma dúvida, porque parte da noção de que um concurso de credores leva necessariamente a um ônus para o judiciário, e, claro, eu teria que evitar que o ônus fosse demasiado a ponto de o judiciário não poder atender. Mas eu nunca vi um estudo, até agora, jurimétrico, que comparasse o ônus de ter um concurso de credores e o ônus de ter demandas individuais tramitando de forma independente à margem de um concurso de credores. Porque, claro, quando falamos em execuções, uma falência ou uma recuperação travará as execuções. Se não houver uma trava a procedimentos individuais, eles tramitarão de forma independente. E daí, claro, quando pegarmos casos menores, talvez possamos falar em menor problema de tramitação da recuperação judicial, um caso maior, como o caso da Oi ou Odebrecht, mas também tem uma multiplicação de demandas individuais que, por vezes, não demandam mais um acesso de cada uma das partes para a parte de execuções e outros trâmites mais. Portanto, existe também um custo das demandas individuais. Eu nunca vi esse custo. Mas quando a gente faz um filtro de acesso ao concurso de credores, a gente está admitindo que ou o concurso de credores é mais oneroso do que o trâmite de demandas individuais, ou a gente está desprezando esta possibilidade de análise. E, portanto, eu tenho uma certa dúvida quanto a esse filtro de acesso. E o quanto não colapsar por concurso de credores não geraria um colapso por demandas individuais, tratando cada um dos seus problemas com uma visão micro daquela problemática toda. Claro, isso leva a outros problemas. Se eu tenho um problema de acesso, eu deveria talvez me preocupar aqui em autorizar o acesso de varas especializadas. Mas, André, isso não depende de... Vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem um projeto para a adoção de vara especializada em Canoas e Caxias do Sul. Isso foi autorizado pelo Tribunal de Justiça. Aliás, o próprio CNJ recomenda a criação de varas especializadas. Mas, efetivamente, o que eu observo é que, no caso do Rio Grande do Sul, o CNJ paralisou os procedimentos de criação das duas varas porque tinha que fazer uma análise de impacto orçamentário. Portanto, o CNJ recomenda, mas o que nós temos de experiência gaúcha é um travamento pelo próprio CNJ. Talvez, para este momento, permitir que nós tenhamos varas especializadas ou uma concentração em capitais ou em grandes cidades de concursos de credores possa facilitar para que não tenhamos cada juiz tendo que aprender demandas concursais. Imagino que o projeto poderia se preocupar, então, em como cuidar de simplificar a criação de varas especializadas. Outra questão, coletivização das soluções na crise da empresa. Todos nós aqui que acompanhamos uma falência, uma recuperação judicial, e aqui pegamos o caso da falência, e já pegando o próximo ponto, porque eu acho que preocupação com recuperação, acho que a gente vai ter maior volume de empresas quebrando do que empresas recuperáveis que vão buscar o procedimento. E isso é uma preocupação mencionada por vários juristas, entre eles o professor Cássio Cavalli, normalmente é uma ênfase muito grande das suas narrativas, com razão. E vamos pegar aqui este exemplo da falência, que é outra preocupação, porque a microempresa pode vir a falir e a gente também tem que se preocupar em ela falir e poder voltar ao mercado. O fresh start, que já foi mencionado por tantos, e nem sei se tratarei aqui enfim, já é um assunto recorrente nessas lives. Mas a questão da coletivização de soluções. Numa falência, eventualmente, o que nós temos? Execuções fiscais diversas que seguem tramitando. Aí faz uma PO no rosto dos autos e aguarda, eventualmente, para se manifestar no próximo ano, talvez vendo uma responsabilização individual por alguma das hipóteses do CTN em relação ao devedor, por qualquer razão. Qual é o sentido que nós temos de discutir responsabilização ou desconsideração? E são temas muito maltratados na doutrina e na jurisprudência de forma geral, há muita confusão.
Mas qual é o sentido de seguir uma série de execuções fiscais ou uma série de demandas individuais de privados, não interessa agora de qual natureza, consumidores, etc., para, em cada um deles, discutir acesso a patrimônio de devedor? Claro que o sócio da massa falida não é falido, pelo menos não a priori, se a sociedade tem responsabilidade limitada. E, portanto, não trato de um concurso de credores. Mas será que não faria sentido tentar coletivizar o acesso ao patrimônio do sócio? Por que eu tenho que ter uma discussão de acesso ao patrimônio do sócio em cada uma das execuções fiscais? E por que eu não poderia ter uma discussão única que, aliás, se entendido, porventura, que ocorreu uma dissolução irregular e que aquilo importaria, por qualquer razão, à luz de um magistrado, que aquilo importaria em acesso ao patrimônio do sócio, por que eu não deveria aplicar um só procedimento em que União, Estados, municípios pudessem entrar no mesmo procedimento e que a solução fosse válida para todas as execuções? Por que eu permito o prosseguimento das ações individuais para tal discussão? Lembrando que, do ponto pragmático, na maior parte das vezes, é muito raro de ver alguém que quebrou e possui um patrimônio imenso que possa pagar a maior parte dos credores. E, portanto, no final das contas, existe, em certa medida, um concurso de credores. E se buscarmos uma solução coletivizada para várias dessas discussões, centralizada no procedimento concursal, a gente elimina várias das demandas individuais que também contribuem para o colapso do judiciário. Porque, afinal de contas, em muitos desses procedimentos falamos de dezenas ou centenas de procedimentos que seguem tramitando sem uma luz muito clara e, diga-se de passagem, muitos deles prosseguem para além do encerramento da própria falência, que costuma ser um tempo muito alongado. Portanto, me parece que preocupações com coletivização das soluções, inclusive de acesso patrimonial, a tentativa de falência simplificada para negócios de menor porte, tentativa de criação de uma forma abrasileirada de fresh start. Já estou convencido de que o modelo americano não conseguiremos adotar integralmente, mas há outras soluções. E, portanto, eu tenho uma preocupação aqui neste entorno de como criar outras medidas que nos permitam chegar a soluções de redução de colapso e, ao lado disso, existe a discussão primeira, se concurso de credores realmente cria um colapso ou se ele absorve o impacto de outras demandas também. E, quanto à dúvida sobre o colapso do judiciário, temos outros PLs, PL 2373 e o PL 2409, por exemplo, ambos do Senado, que buscam a adoção de soluções para empresas de pequeno porte e também para microempresa, como a noção de mediação. O problema é que eu tenho dúvida do quanto um procedimento de mediação, com os custos, como mediação e não como uma grande conciliação, poderiam ser adotados, e acho que boa parte dos projetos partem de confusões entre o que é uma conciliação e o que é uma mediação efetivamente, mas uma noção de mediação para tentar extrajudicializar, o que poderia ser uma faculdade utilizada em alguns procedimentos para desafogar, e a noção de recuperação extrajudicial especial, que um dos PLs traz especificamente como uma forma de recuperação extrajudicial aplicável para microempresas e empresas de pequeno porte, também com simplificações. Portanto, se nós falamos em colapso do judiciário, me parece que a gente pode incrementar de outras formas, mas a sensação que eu tenho no estado de coisas que nós estamos observando aqui é que existe uma preocupação tão grande com o filtro de acesso, que nós temos uma recuperação extrajudicial oferecida que não parece adequada para microempresa ou empresa de pequeno porte. Existe uma negociação que existe uma dúvida generalizada se dará certo, e no que eu sou também uma das pessoas que apresenta igual dúvida se a recuperação, a negociação coletiva, como apresentada, dará certo. Acho que não. Acho que ela nem oferece o ambiente adequado para chegar a este efeito, e, portanto, eu tenho essa enorme dúvida, mas por conta de uma preocupação muito grande de gerar filtros de acesso e falta de ferramentas adequadas, por preocupação com o colapso, deixaremos a microempresa e a empresa de pequeno porte, no estado atual de coisas, à deriva. E isso é a minha preocupação, efetivamente,
que compartilho com todos aqui presentes. Feitas estas observações, agradeço pelo tempo disponibilizado e fico à disposição para eventuais debates. Obrigado.